Alex Fernando aqui, dia 15 de outubro de 2023, vamos ler Provérbios 15. A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derramam tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Um tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Na casa do justo há muito tesouro, mas os rudimentos dos perversos há problemas. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração do tolo não o faz. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é seu deleite. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, mas o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos aflitos, dos filhos dos homens. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se chegará para os sábios. Um coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. O coração daquele que tem entendimento busca pelo conhecimento, mas na boca dos tolos se alimenta da tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que grande tesouro e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas onde há amor do que um boi cevado e com ele ódio. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se se apaziguará a luta. O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho dos justos se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas o homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros ele é estabelecido. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca, e quão boa é a palavra dita
a seu tempo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno, que está embaixo. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com o ganho perturba sua própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire o entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Antes da honra está a humildade. A palavra hebraica para descrever uma resposta suave está relacionada com a palavra que descreve um coração terno, de Josias. Ele demonstrou humildade em vez de obstinação. A palavra também descreve a maneira como uma ferida é tratada ou amolecida com óleo. Isaías 1:6. Uma resposta branda não é inútil. Provérbios 25:15. As palavras graves é literalmente palavra de dor. A palavra hebraica para contemplando implica que será tomada uma ação apropriada com a relação àquilo que é observado. Ela é usada para a mulher competente que cuida do seu lar. Provérbios 31:27. Para a sentinela em Ezequiel, que é obrigado a soar o alarme. Ezequiel 33:6. E para o próprio Deus que vigia e julga as nações. Salmo 66:7. Saudável pode também ser traduzido como serena. O autor pode ter pretendido ambos os sentidos. Uma língua serena é amável, e uma língua amável certamente deve ser suave. Ambos os conceitos são também o oposto de quebrantar o espírito. Essa palavra hebraica para tesouro compreende produção, posses e riquezas. Problema pode se referir à destruição que os perversos causam às pessoas a fim de obter rendimentos. Mas em Provérbios, ela geralmente se refere à ruína que eles trazem sobre si mesmos. Deus detesta o sacrifício daqueles que não honram, porque eles usam uma ocasião de confissão e transformam em mágica. A tentativa de manipular um Deus por meio de um ritual, 1 Samuel 15:22,
Isaías 10, 17, Jeremias 7, 22, 23, Oséias 6, 6, Mateus 23, 23, a oração dos retos é oferecida com fé e devoção e adoração. Hebreus 11, 6. Esse versículo se refere ao caminho da vida. Provérbios 24, 5 e 6. E o 10 e o 7. O caminho dos justos, 4, 18. 8, 20 e 12, 28. Ou o caminho direito. A pessoa que abandona o caminho é a mesma que odeia a repreensão. Tal pessoa está condenada à morte eterna. O inferno, Sheol, é destruição. O inferno é Sheol e a destruição é Abaddon. Sheol é a esfera dos mortos, tanto os justos quanto injustos. Geralmente se observa que do Sheol ninguém pode contemplar Deus. Lucas 16, 26. Mas Deus pode contemplar o Sheol e dele tira os seus escolhidos. Salmo 16, 10. 33. Se Deus pode contemplar as profundezas obscuras da sepultura, quanto mais ele pode contemplar os recônditos dos filhos dos homens. Nosso provérbio angústia parece afetar uma pessoa. Esse provérbio angústia parece afetar uma pessoa mais profundamente que a alegria, uma vez que o coração é mais profundo que a face. Talvez Salomão desejasse afastar seus leitores de um estilo de vida que podia levar a tal desespero. Sobre entendimento, ver nota em 1:22. Nesse provérbio, a angústia parece afetar uma pessoa mais profundamente do que a alegria. O paralelismo do versículo sugere que mesmo que o indivíduo esteja aflito e infeliz, se ele tiver um coração alegre, ele pode experimentar uma festa contínua. Esses exemplos são típicos de provérbios melhor do que. Em cada provérbio desse tipo, duas categorias são consideradas: ter pouco ou ter nada de uma coisa e muito de outra, é comparado com o contrário. A primeira categoria é a riqueza e a outra é o bom relacionamento com Deus. Pouca riqueza e um relacionamento muito bom com Deus, caracterizado pelo temor, são melhores do que muita riqueza e um bom relacionamento com Deus, o que traz problemas. O versículo 17, a primeira categoria é alimento em abundância, a outra é o amor familiar. Não ter alimento em abundância e ter muito amor familiar é melhor do que ter a melhor comida e nenhum amor. O fato de uma pessoa temente ao Senhor ter pouco revela que a justiça nem sempre é imediatamente recompensada nesta vida. Um banquete é uma provisão diária, como aquele que oferece a um viajante. As ervas constituem a alimentação diária normal. Um boi cevado naquele tempo era um grande luxo. Enquanto normalmente um boi seria usado no trabalho durante toda a sua vida, então abatido quando estivesse velho e rígido, um boi cevado era mantido no estábulo e cuidadosamente alimentado, até ser abatido na idade adulta. O resultado era uma carne úmida e tenra, mas o benefício do trabalho do animal era perdido.
A palavra hebraica aqui para contendas é também usada por ação do processo judicial. Mas em geral possui um sentido não jurídico de uma disputa ou rixa. Sobre irado, ver nota em 14:17. Sobre contenda, ver discórdia. E tardio em irar-se. Um caminho cheio de espinhos era um obstáculo doloroso. Isaías 5:5. Miqueias 7:4. Uma estrada plana era um caminho construído de forma eficiente, livre de obstáculos. O tolo hebraico Késio despreza a mãe porque ela oferece sabedoria e requer obediência. E ambas são detestadas pelo tolo. A loucura implica desobediência moral. A pessoa é destituída de sabedoria. Ver nota em 6:30-33. Na verdade, tem prazer em pecar. O homem de entendimento sabe que se ele não receber uma recompensa nesta vida, haverá uma recompensa no céu. Sobre planos e maquinações, ver notas em Provérbios 16:9. Conselho é uma recomendação pessoal particular de amigos íntimos. Deus é um grande amigo, mesma palavra hebraica do justo. Os insensatos independentes e egoístas não tomam conselho e dispersam. Os conselheiros 11:14 são geralmente proveitosos, mas aqueles que falam de forma contrária ao Senhor trarão fracasso. A palavra hebraica para a resposta de sua boca significa coisa mais adequada e eficaz para se falar numa determinada circunstância. O fracasso dos amigos de Jó em responder seus discursos deixou-lhe indignado. Sobre sábio, ver sábio e prudente. Salomão compreendeu a revelação de Deus a respeito da vida eterna. A pessoa sensata está no caminho da vida, porque confia no Senhor. E assim não vai ao inferno. A viúva representa aqueles que eram vulneráveis a pessoas ímpias e gananciosas. O próprio Deus estabelecerá a fronteira da viúva, literalmente suas divisas, impedindo que movam os marcos divisórios, as marcações de terras antigas, sobre a abominação. Puros é cerimonialmente puros, aceitáveis para serem oferecidos a Deus. Sobre ganancioso. Há duas palavras hebraicas para presentes. São similares. Matan e mataná. A palavra para ganancioso e para presente é semelhante. Mas o contexto da avareza representa claramente um suborno. A outra palavra, nunca um presente sem restrições. Deus repudia o suborno, porque ele corrompe a justiça. Portanto, a pessoa que odeia o presente concorda com Deus. E aquele que concorda totalmente com Deus, ou seja, o que tem a mente de Cristo, viverá. Romanos 7:16. Dizer que o Senhor está longe de alguém não é limitar sua onipresença, mas se refere à perda de comunhão. Perdeu a comunhão com Deus. O favor e o auxílio de Deus. Por vezes,
Deus se retirou de Israel, mas outras vezes Israel se afastou de Deus. Em ambos os casos, a causa foi o pecado. É impossível que Deus e o pecado habitem juntos. A expressão à luz dos olhos sugere vitalidade espiritual. Os ossos representam o núcleo interior, a sede da saúde. Revigorar os ossos é literalmente engordá-los, saciá-los. Desse modo, a boa notícia reanima e fortalece uma pessoa. Habita entre é literalmente passar a noite. Ignorar ou negligenciar o conselho, a instrução do Senhor. Não é apenas prejudicial, é finalmente fatal. Agir dessa forma é desprezar ou rejeitar a si mesmo. Adquirir o entendimento é literalmente comprar um coração. Não ter juízo. Comprar um coração, porque você pode gastar tudo, se não tiver o coração para sabedoria, não adianta nada. A humildade e o temor do Senhor são pré-requisitos. São princípios para se obter sabedoria e honra. Muito obrigado a todos. Terminou nossos provérbios.